Olá, mais uma vez com você aqui falando sobre o COVID-19. E nessa aula, mais especificamente, vou explicar para você os fatores que vão influenciar o design de um sistema de governança, uma introdução a esses fatores, porque são diversos, e vamos falar também as áreas de foco que eventualmente a organização pode dar um foco maior num componente, numa área ou outra. Bom, o que são exatamente então essas áreas de foco? Como que o ISACA, como que o COBIT 2019 descreve essas áreas de foco? É um determinado tópico, um domínio ou um problema que pode ser abordado por um conjunto de objetivos de governança e seus componentes. O que ele está querendo dizer? Que dependendo da situação, dependendo da empresa, dependendo de questões contextuais da organização, pode ser que a empresa, ao desenhar o seu sistema de governança, ela vai dar mais foco em um aspecto do que em um outro aspecto. Então, basicamente, é isso que ele está querendo dizer aqui. E o que são esses objetivos de governança? Falamos em aula anterior. Basicamente, os objetivos de governança estão no nosso modelo de referência. Cada um dessas caixinhas é um processo e cada um desses processos vão ter objetivos específicos para a gente poder focar ao desenhar o nosso sistema de governança. Então, se você tem problemas como segurança cibernética, por exemplo, ou se você tem problemas como, por exemplo, transformação digital, computação nas nuvens, privacidade dos dados, você quer atuar ou atua com DevOps, sua empresa é grande, média ou pequena, tudo isso vai fazer com que algum aspecto daqueles objetivos de governança você foque mais em relação ao outro. Basicamente é isso que ele chama de área de foco. E você viu que apareceu aqui novamente, né, o nosso indicador que com toda certeza, com toda segurança, você vai ver isso aqui em algumas perguntinhas da prova. Provavelmente ali umas duas perguntinhas da prova pode falar sobre a área de foco, até a combinação da área de foco com algum outro assunto. E quando você vai determinar qual o foco da sua organização para determinar como vai ser o desenho do seu sistema de governança, você pode ter a combinação dos componentes genéricos, deixa eu mudar aqui o meu ponteiro, ou você pode ter uma combinação desses componentes genéricos com variantes das componentes genéricas. Ou pode ser simplesmente as componentes genéricas, focando em algum aspecto específico, por exemplo, segurança cibernética, enfim, ou ter um sistema de governança que vai focar somente nas variações dos componentes genéricos. E quais são esses componentes genéricos que a gente comentou? Basicamente são esses aqui. Tem alguns tipos, né? Processos, estruturas organizacionais, princípios, políticas e frameworks, a informação, os itens de informação, cultura, ética e o comportamento, as pessoas com suas habilidades e suas competências e os serviços a serem prestados para os nossos clientes, com toda a infraestrutura, todos os componentes daquele serviço. Aquilo lá ah, que são os componentes, né? O número da área de foco ele é praticamente ilimitado, porque a sua organização ela pode estar com um determinado problema, enquanto uma outra organização tem um outro problema totalmente diferente, muito embora as duas organizações possam pertencer à mesma indústria, ao mesmo nicho de mercado, ou seja, as características globais das duas organizações elas podem ser muito similares, mas
com problemas totalmente distintos. E aí, uma organização vai focar num aspecto, outra organização vai focar num outro aspecto. Uma organização tem um nível de maturidade muito maior que o outro, que vai fazer com que uma organização foque em alguma área, enquanto outra organização foque em uma outra área para desenhar o seu sistema de governança. Isso faz com que isso vai tornar as áreas de foco realmente ilimitados, o que vai fazer, mais uma vez, com que o COBIT, uma característica, né, que vai tornar o COBIT novamente um framework, um modelo, uma estrutura aberta. E as áreas de foco podem ser adicionadas conforme necessário, conforme o desenrolar do sistema de governança evolui. Então você pode adicionar, modificar, remover conforme for necessário durante a evolução do seu sistema de governança, ou no desenvolvimento, na criação do seu sistema de governança propriamente dito, ou até na utilização do mesmo. E por isso que o COBIT novamente é um modelo aberto e vai fazer com que você tenha modelos totalmente diferentes se a gente comparar o COBIT implementado em uma organização do COBIT implementado em uma outra organização. Agora, os fatores de design. O que são basicamente esses fatores de design? São coisas que vão influenciar o desenho do seu sistema, o design do seu sistema de governança. E, basicamente, por conta desses fatores que vão influenciar, vai fazer com que você coloque a sua organização de tecnologia de informação, desponte ela como um sucesso dentro da sua empresa, dentro da sua corporação, ou não. Tudo vai depender de como você vai desenhar o seu sistema de governança. E quais são os fatores que ele trazem aqui para a gente? A estratégia empresarial, os objetivos da empresa, o perfil de risco da empresa, os problemas relacionados à informação e à tecnologia, a visão de futuro, a sua percepção de futuro, de ameaças no futuro ou ameaças que a sua organização esteja enfrentando atualmente, requisitos e necessidades de compliance, o papel do Departamento de Tecnologia de Informação, o modelo de fornecimento para a tecnologia de informação, métodos de implementação que a gente usa dentro do Departamento de Tecnologia, a estratégia que é de fato adotada pelo Departamento de Tecnologia e o tamanho da organização, o tamanho da empresa. Então, todos esses componentes vão influenciar como vai ser a carinha, o jeitão do seu sistema de governança. Eu vou abordar cada um deles. Cada uma das aulas eu vou pegar um pedacinho, um pouquinho, de 3 em 3 aproximadamente, porque senão vai ficar um vídeo muito longo. E eu não quero que fiquem vídeos muito longos, então eu vou quebrar. Então, basicamente, para eu explicar cada um desses itens, eu vou ter ali 3 vídeos. E claro, né, já dando aquela diquinha que com certeza isso vai cair na prova. Então, na próxima aula, eu começo a falar sobre os fatores de design, mais especificamente a estratégia empresarial. Então, o detalhamento desses fatores de design vão ser nas próximas aulas, e na próxima eu começo exatamente com essa questão dos objetivos empresariais, ok? Até a próxima aula e um grande abraço.